Olá, sou o Dr. Marcel, médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e hoje vamos falar um pouco sobre cistos renais. O objetivo do meu canal é trazer informações importantes que possam esclarecer alguma dúvida em algum assunto dentro da urologia. Caso meus vídeos estejam sendo interessantes para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Tá ok? Mas o que seriam cistos renais? Cistos renais, como o próprio nome diz, são estruturas císticas, ou seja, com conteúdo líquido dentro delas, que podem aparecer em um rim ou em ambos os rins do paciente. Geralmente são estruturas benignas, ou seja, não são cânceres, não são tumores malignos, e alguns fatores de risco podem estar presentes e contribuir para seu aparecimento. Esses fatores são o envelhecimento, ou seja, com o envelhecimento, cada vez que a pessoa vai envelhecendo, o risco de apresentar algum cisto em seu rim é maior. Pessoas do sexo masculino, os homens, também têm um fator de risco aumentado para o aparecimento desses cistos. A hipertensão arterial, ou seja, a pressão alta, também é um fator de risco para o aparecimento de cistos renais. E o último fator conhecido é a presença de uma doença renal crônica, ou seja, aquelas pessoas com comprometimento já da função renal. Pessoas que fazem diálise, por exemplo, são pessoas com uma doença renal crônica. Existem alguns estudos que falam que com o envelhecimento o número e o tamanho do cisto vai aumentar, tanto o número de cistos que a pessoa pode apresentar, como o tamanho do próprio cisto, de acordo com o avançado de sua idade. Há uma média de 2 milímetros por ano para o crescimento desses cistos, mas isso aí é uma média. Algumas pessoas podem apresentar um crescimento um pouco maior e outras uma instabilidade, ou seja, o cisto simplesmente não vai crescer. Os cistos renais fazem parte do grupo de doenças mais comuns que acometem os rins, de doenças benignas mais comuns, ou seja, aquelas doenças, como eu já falei, que não são cânceres. Em torno de 70% das lesões benignas renais são justamente esses cistos. Os cistos renais podem ser únicos, ou seja, o paciente apresenta apenas um cisto, tá, em um dos rins. Podem ser múltiplos, o paciente pode apresentar vários cistos em um ou em ambos os rins. Isso aí também pode acontecer e não é muito infrequente. E, como eu já falei, pode ser simplesmente um dos rins, como também pode acometer ambos os rins. Geralmente, seu aparecimento não está relacionado a uma doença hereditária, tá? Uma doença genérica. Geralmente são cistos esporádicos. E atualmente, com o acesso e a facilidade cada vez maior de se fazer um exame de imagem, que são principalmente ultrassom, tomografia e ressonância, muitos pacientes, mesmo sem apresentar nenhum sintoma, eles vêm descobrindo cada vez mais a presença desses cistos nos seus rins. Mas não necessariamente isso aí vai estar relacionado a alguma doença. Através do próprio exame de imagem, podemos avaliar se esse cisto é um cisto mais simples ou se é um cisto mais complexo, com algumas características mais complexas, como a presença de septos, a presença de alguma massa sólida no seu interior. São cistos mais complexos e merecem uma atenção maior. Atualmente, utilizando esses exames de imagem, principalmente a tomografia e a ressonância, a princípio isso iniciou-se com a tomografia, mas se estendeu também para a ressonância, podemos classificar esses cistos justamente de acordo com essas características que ele tem. E temos 5 classificações dentro do Bosniak. Bosniak 1, 2 e 2F geralmente são lesões benignas, tá? A possibilidade de ser algum câncer, algum tumor maligno é muito pequeno. E lesões Bosniak 3 ou 4 tem uma possibilidade maior de encontrarmos algum tumor maligno, tem uma incidência maior de malignidade. O Bosniak 3, por exemplo, essa incidência de alguma lesão maligna é em torno de 33%. Já no Bosniak 4, essa incidência ultrapassa os 90% de possibilidade. Por isso, geralmente lesões Bosniak 3 ou Bosniak 4, tá? Devido a esse risco aumentado de encontrarmos uma lesão maligna, elas possuem como tratamento justamente a remoção, a cirurgia.
para após a cirurgia se analisar esse cisto e se definir se realmente era uma lesão maligna ou se simplesmente uma lesão benigna. E a maior parte dos pacientes que possuem cistos são pessoas assintomáticas, como eu já falei, são pessoas que não vão desenvolver nenhum sintoma no decorrer de sua vida devido a esses cistos. Por isso, é somente o acompanhamento dessas lesões. Só que, dependendo da localidade, do tamanho desse cisto, alguns pacientes podem desenvolver dor, principalmente uma dor lombar, tá? Podem também apresentar alguma hipertensão arterial sem nenhuma outra justificativa, já que esses cistos, dependendo da localidade, podem comprimir algum vaso renal, tá? E também alguns pacientes eles podem apresentar algum sintoma após algum trauma, após algum acidente. Esse cisto pode se romper, pode apresentar um sangramento devido a algum trauma. E por serem lesões císticas, há uma maior facilidade de ruptura desses cistos. Espero ter esclarecido um pouco em relação a esse assunto que vem sendo cada vez mais frequente, justamente devido ao acesso mais fácil aos exames de imagem e ao aumento do diagnóstico desses cistos renais na população de uma forma geral. Forte abraço a todos!